Bom, amigos que hoje estão novamente nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, que vocês estão vendo aqui, o canal já está ao vivo lá, a palestra Problemas e Desafios das Universidades Públicas Federais. Bom, o professor Fernando é já um velho conhecido, amigo de longa data, atualmente é professor titular da Universidade Federal de São Carlos e, portanto, um profundo conhecimento, né, de todo o funcionamento, em particular, da Universidade Federal de São Carlos, mas também, através de muitas colaborações, tem uma visão bastante ampla sobre a questão das universidades federais a nível de Brasil. Então, hoje, ele aceitou o convite de poder falar um pouco sobre isso. Então, a ideia desse web seminário seria que ele, por volta de 30 minutos, ele preparou uma apresentação, né, colocando essas principais questões de problemas e desafios. Após essa apresentação, nós vamos ter ainda 30 minutos para que a gente possa fazer novas perguntas, discussões. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube também, vocês podem lá fazer sugestões, perguntas. Se por acaso a gente não conseguir atender a tudo que tiver lá, ao final eu vou copiar todos os comentários e perguntas, vou encaminhar para o professor Fernando, que vai, com certeza, dar uma resposta a todos vocês. Então, desejando, então, a todos hoje aqui, que todos vocês tenham um bom web seminar, queria passar, então, a palavra diretamente para o professor Fernando, para ele dar início à palestra. Por favor, professor Fernando. Muito bem, professor Hélio, muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar numa tarde de domingo, uma tarde tão linda, ter a honra de ter gente assistindo ao nosso trabalho, né? E eu, como um dos fundadores, né, professor, do IVPESP, sim, lembro quando você esteve aqui em São Carlos, né, colhendo as assinaturas dos fundadores, nós vamos almoçar junto com o professor Júlio e o professor Trevelin, né? E depois aquela foto histórica no IFT São Paulo, foi não? Foi lá, né, no IFT? Foi na Unesp, Na Unesp, isso na mesmo. Unesp, isso, na Fundação Unesp. Então, parabéns pelo seu trabalho tem sido um negócio espetacular para o ensino e a pesquisa de São Paulo, e novamente, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje para falar para vocês sobre esse tema tão controverso, tão importante, tão relevante, e com toda a significância que tem para um país, o sistema de universidades federais, tá? É claro que o sistema de universidades estaduais, principalmente o paulista, é de uma preponderância, de uma exuberância inegável e com uma importância indescritível para o sistema de ensino e pesquisa do país, tá? Eu vou colocar aqui a minha apresentaçãozinha, tá? 30 minutos. Aqui. Bom, como o professor Hélio falou, meu nome é Fernando, sou professor aqui em São Carlos, tá? E eu vou falar de uma forma muito fenomenológica, uma forma muito qualitativa dos problemas que eu considero que devem ser comuns a todas ou a grande maioria das universidades federais do Brasil. E eu acredito que muitas estaduais também têm que lidar com a mesma problemática, tá? Inegavelmente, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma quebra de paradigmas brutal em todos os aspectos da nossa vida, tá? Novos paradigmas, novos tempos, e esse conjunto de novos paradigmas e novos tempos, certamente, eles implicam que nós precisamos ter novas profissões. E, em geral, a grande maioria das profissões mais, eu diria, relevantes para o desenvolvimento de um país, não importantes, relevantes, tá? Medicina, engenharia, direito e por aí vai, são desenvolvidas nas universidades. E a pesquisa, de uma forma geral, também, tá? Isso não quer dizer que não tem instituições que não tenham bons cursos, isso não quer dizer que não tem instituições que não tenham bons cursos, tá? Superiores, técnicos tecnológicos, tá? O técnico não é superior, mas é tão importante quanto, tá?
e os tecnólogos também são importantes, já superiores. E a pesquisa não pode ser feita em instituições que não sejam universidades estaduais e federais. Obviamente, estou falando de uma forma geral, tá? Eu sou engenheiro, eu criei o primeiro curso de engenharia física do Brasil, que é São Carlos. Hoje já somos 14 instituições, incluindo USP, ITA, Unicamp e outras tantas estaduais. E um desses paradigmas, desses novos tempos, certamente, é aquilo que tem relação com a engenharia, tá? Então, muita gente que vai fazer um curso de engenharia tem que se perguntar se eu quero fazer engenharia com Ezinho ou com E maiúsculo, tá? Porque dificilmente alguém vai querer fazer engenharia sem desmerecer esse tipo de empreendimento. Dificilmente vai querer estudar muito durante 5 anos para fazer calda de cana, como é procurado nesse anúncio, tá? Então, mais nada surpreende a gente, né? Recentemente, o professor Hélio, que do IBPESP, colocou algumas mensagens dizendo precisamos nos preocupar em salvar a engenharia, né? No Brasil, esse é um problema muito sério. Quando a gente propôs a criação de engenharia física em 98, 99, a primeira turma entrou em 2000, em torno de 8% do total de alunos universitários faziam engenharia, 8% do total. E desses 8%, em torno de 32% se formava e trabalhava de fato com engenharia. Isso para o país com as características do Brasil é um desastre. É um desastre absoluto, tá? Porque quem de fato transforma o mundo em termos de produtos e tecnologia são os engenheiros, tá? O resto encontra princípios básicos do físico, químico, biólogo. Eles encontram princípios que vão ser engenheirados pelo engenheiro para fazer um produto que tem algum tipo de função de utilidade, tá? Claro que outras carreiras estão fora desse escopo, direito, administração, embora possam estar indiretamente ligadas à engenharia, mas quem de fato cria e desenvolve são os engenheiros, tá? Então, isso é um problema muito sério. Também foi veiculado no grupo do IBPESP quais são as 10 profissões mais procuradas do mundo. Não tem nada parecido com engenheiro essas 10, tá? Mas o pessoal esquece quem viabiliza essas 10 carreiras, essas 10 profissões, essas 10 ocupações, são engenheiros, tá? Como que você vai ver um software se um engenheiro eletrônico, um engenheiro elétrico, da área de ciência e computação, não trabalha com engenharia, certo? Ou a parte de TI, ou a parte de analista de informação, ou analista financeiro, certamente todas elas vão precisar de um produto de engenharia. Porém, o engenheiro está dentro das 10 profissões que viabilizam as 10 profissões, tá? Então, esse é um dos tantos paradigmas que eu menciono no primeiro slide, que nós precisamos estar cientes dessa mudança brutal que nós estamos sofrendo, tá? Só para fazer uma lembrancinha assim geral, principalmente para os mais novos, apenas 100 e poucos anos atrás, nós estávamos na era das máquinas, que significa um crescimento desordenado. O século XX, essa era das máquinas foi característica do século XIX. O século XX, inegavelmente, foi a era da inovação, tá? Da informação, onde o crescimento foi basicamente crescimento linear. Era de informação, século XX, crescimento linear. E assim que o século mudou, para o século XXI, nós deixamos a área de informação para trás e nós passamos a estar vivendo numa nova era chamada era da inovação. E nessa era de inovação, uma das características principais é que esse crescimento deixou de ser linear e passou a ser exponencial. Entretanto, a gente vê que o século XIX inteiro foi a era das máquinas, basicamente o século XX inteiro foi a era da informação, e a princípio a gente esperava que o século XXI inteiro fosse a era da inovação. Essa era da inovação durou menos do que 20 anos. E nós passamos da era de inovação em 15, 20 anos para a era das tecnologias quânticas. Esse que é o nome da nova era que nós estamos vivendo agora. Tá? Então vocês percebem que essa quebra de paradigmas tem sido brutal. Mas se eu diria que essa quebra de paradigma foi brutal até dezembro e janeiro desse ano, dezembro de 19, janeiro desse ano, certo?
como eu vou falar de universidade, ambiente universitário, problemas, paradigmas e soluções, essa temática toda, certamente está atrelado nesse assunto que toda essa nova realidade, esses novos paradigmas, novos desafios, precisa de novas carreiras. E a grande maioria, esmagadora maioria dessas carreiras, precisa de engenharia. Mas tem novos tempos, novas áreas, em geral precisa também de novas engenharias. E a universidade, em geral, que faz essa atividade, tá? Recentemente, o professor Hélio sabe muito bem que recentemente alguém fez uma reportagem que pensei que era uma coisa singela, assim, uma informação regional, de que a gente está preparando a estrutura, um novo curso chamado Engenharia de Sistemas Complexos. E para minha surpresa, essa notícia, em 3, 4 dias, teve em torno de 4.000 compartilhamentos e mais de 400.000 visualizações. Isso mostra que essa área de novas coisas já está latente. Isso mostra que é necessário realmente também expandir, junto com os paradigmas, todas as áreas de conhecimento dentro da engenharia. E é justamente a expansão da nova engenharia que alimenta essas novas áreas afins, ou áreas que precisam de engenharia para trabalhar, TI, administração e por aí vai, certo? E isso é feito onde? Basicamente na universidade, tá? Então a universidade, inegavelmente, ela joga um papel muito mais que fundamental no nosso dia a dia, nosso progresso, nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa felicidade, certo? A gente sempre fala que poucas pessoas temos o prazer e a honra de fazer o que a gente gosta e de gostar do que a gente faz. Essa mão dupla de fazer o que gosta, gostar do que faz, poucos privilegiados temos realmente essa chance, certo? Então, nós temos que incentivar os nossos alunos, dentro do ambiente universitário, também procurar opções de carreira que permitam também encontrar esse estado de graça na profissão. Eu trago aqui à tona uma pirâmide muito conhecida de todo mundo, certamente, que mostra as necessidades básicas humanas, que chama a pirâmide de Maslow. Mas quando eu falo de quebra de paradigmas, essa pirâmide é uma das coisas que primeiro foi quebrada, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês não existe mais. Por exemplo, para um empreendedor, essa pirâmide é invertida. Então, para uma pessoa que é empreendedora, essa pirâmide é invertida. A principal realização pessoal vai ser a básica. Se ela realizar pessoalmente a coisa básica. Então, um cara que está inovando e procurando empreender, ele para de se alimentar, para de novo fazer xixi, porque a principal coisa para ele é a realização pessoal. Para de tomar banho, claro que estou exagerando, tá? Mas eu conheço muitos casos que de fato são assim. Então, essa quebra de paradigmas também vai ter um aspecto fundamental da pirâmide de Maslow. Antigamente, faz 15, 20, 30 anos, primeira coisa básica vai ser a pirâmide. E a última coisa seria essa pessoalmente. Hoje, basicamente, está invertido. Mas eu estava falando agora com o professor Hélio sobre a internet, essas coisas. O que é muito mais básico que ir no banheiro, que tomar água, que me alimentar? Parece mentira, mas não é. Tá? Wi-Fi, certo? Porque eu posso até parar de comer para tomar água. Tudo bem, não vou ficar nervoso. Mas basta eu cortar o sinal de Wi-Fi para que tenha uma revolução. Então, o Wi-Fi, gente, eu não estou brincando, tá? Parece brincadeira, mas nós temos hoje à disposição o Wi-Fi e todas as mídias sociais atreladas a um tipo de tecnologia dessas, se tornou uma coisa tão básica na nossa vida, tanto quanto ir no banheiro, tomar água, me alimentar. É impressionante. Só que o mundo já está indo tão rápido que a gente não sabe exatamente o que vem para aí como coisa mais básica do que o Wi-Fi. E eu tenho um exemplo que é assim, gritante e inegável. O que é mais básico do que ter Wi-Fi? Usar máscara. Certo? Isso também se tornou uma coisa muito básica e muito fundamental. E também não é brincadeira. Então, o mundo mudou de uma forma tão impressionante, tão espantosa, em 3 meses, que eu acredito que até a escala de valor das coisas mudou. Hoje eu sinto uma falta absurda de dar aula. Eu sinto uma falta absurda de dar abraço nos amigos, de tomar uma cervejinha
com um espetinho num bar, coisas que aparentemente eram mais secundárias, ou num lugar assim mais meio irrelevante à pirâmide, a gente vê como importante essa coisa social, tá? Isso foi um dia para outro, questão de semanas e meses, que nunca ninguém imaginou uma coisa assim. Bom, o mundo, principalmente a universidade, precisa estar preparado para esse tipo de ruptura. Eu diria quase que uma disruptura, uma coisa disruptiva que rompe nossa sociedade, tá? Então, a universidade que está preparada para isso. Só que a universidade está preparada para isso significa que está preparada para ensinar, para educar pessoas. Qual que é uma das objetivos fundamentais da universidade? É preciso formar gente que, como primeira coisa, seja capaz de encontrar um bom emprego. Ou pelo menos um emprego. Mas como que posso fornecer um bom emprego e capacitar uma pessoa cuja qualidade acadêmica, educacional, chame como quiser, quando é da universidade é terrível. Cada dia mais, os nossos alunos, de forma geral, tá? Eu não vou falar de uma ou outra universidade, mas de forma geral, os nossos alunos estão vindo muito mal preparados. O pessoal vem na universidade e sabe ler, então não sabe escrever. Certo? Quando eu falo não sabe ler, ele não sabe interpretar nem minimamente um texto. Gente, de novo, estou falando de uma forma geral, tá? E claro que tem gente que nota 10 nisso aí, mas de forma geral, isso é muito baixo. Está aí um ranking 2008 para a educação, 2018. O Brasil encontraram no lugar 119. Atrás da Namíbia, Etiópia, Zimbábue, Sri Lanka, Quênia. Isso é assustador para um país como o Brasil, que precisa desesperadamente de bons profissionais em todas as áreas, ciências humanas, ciências exatas, tecnologias, em todas. Então, veja bem, a universidade, em forma geral, hoje faz milagres para ter pessoa formada razoavelmente bem com os recursos que nós recebemos, tá? Então, esse eu apontaria como o problema número 1 da gente no sistema federal de educação, tá? A qualidade do pessoal que ingressa. Isso não tem a dúvida. Porque temos federais em todos os estados brasileiros, tá? Então, obviamente, o nível entre essas universidades, infelizmente, é muito heterogêneo, tá? Então, esse é o primeiro problema que aponto como muito importante dentro do sistema universitário com foco nas federais. Outro fator absurdamente relevante é o número de gente que entra, mas que desiste do curso. Então, não é possível que o sacrifício que o país faz, o sacrifício que as famílias fazem, o sacrifício que o próprio aluno faz para entrar, ele é jogado no vento. Tá? Eu já tive alunos que abandonam o curso no 4º ano. Alunos que tiveram boas iniciações científicas, que fizeram pesquisa, extensão, um número enorme de atividades. E depois larga, assim, com uma irresponsabilidade total. Tá? Mas eu não estou dizendo que é culpa do aluno. Tá? A culpa é do sistema. Porque nos últimos anos se priorizou a entrada maciça e massiva de alunos no sistema. E mais, quem está olhando quantos saem? Quase ninguém. Tem estatísticas, obviamente, mas a estatística politicamente o pessoal não gosta muito de divulgar. Mas me interessa muito mais quantos saem e como saem do quantos entram. Porque isso acaba sendo uma demagogia espantosa, que acaba sendo uma desonestidade. Na minha universidade entram 1.000 alunos por ano nos cursos. E quantos se formam? 50. E como se formam 50? Ninguém divulga. Tá? Então, isso é um problema muito sério. E eu acredito que está relacionado com 2 coisas fundamentais. Primeiro, a grande maioria esmagadora dos alunos não fazem a carreira que eles querem, que eles realmente desejam. E como quem me conhece sabe, eu falo assim, não fazem a carreira que faz os olhos brilharem. Esse tipo de pessoa formada é uma perda de tempo para o Estado. É uma perda de tempo para a sociedade e, pior, é uma perda de tempo para o próprio aluno. Porque ele não vai conseguir ter uma boa performance, um bom desempenho naquilo que ele faz sem gostar. Não adianta.
Não adianta. Então, nós temos que otimizar quem faz o quê. E isso eu vivi muito intensamente com a criação do curso de Engenharia Física. Eu tive uma experiência só nesse curso de 20 anos. Porque muita gente entrava nesse curso por uma questão romântica, certo? E tinha gente que entrava sem gostar de fato de física e matemática. E o curso de Engenharia Física pode ter cursos igual de difícil, mas não tem como. Para a carreira de física já é difícil. Agora imagina uma engenharia que tem todo o curso de física incluído, mais os conceitos de engenharia. É muito complicado. Então muita gente acabava largando o curso na metade. Nós temos casos de gente que foi fazer medicina, geografia, história, estatística, que não tem nada a ver com engenharia física. Como que pode? Bom, o Estado perde dinheiro, a família perde dinheiro, o aluno perdeu tempo e dinheiro, perdeu ânimo, perdeu felicidade, que isso é importante, tá? Por uma questão de falta de informação quanto à sua própria vocação e quanto ao que cada curso faz. Isso é fundamental. Que a universidade disponha de meios de assessorar o aluno antes de entrar. E nós fazemos muito pouco nesse aspecto. Na federal temos uma feira de professores por ano, que isso é ridículo. Isso não ajuda quase ninguém. Isso não assessora quase ninguém. Isso não esclarece quase ninguém. Então nós temos que ter políticas institucionais, de fato, com valor, visando o nosso mais importante cliente. Tem gente que não gosta de falar de cliente. Bom, escolho qualquer outra palavra. Eu não estou falando do ponto de vista mercadológico. Estou falando do ponto de vista de alguém paga meu salário, certo? E eu preciso fazer um serviço. Que esse serviço é meu cliente, que é meu aluno. Então, a principal formação da universidade é atender um cliente chamado estudante, aluno, e ensinar uma turma de gente que quer passar por um processo de aprendizado para ser capacitado para realizar uma profissão de forma adequada. Nós não estamos fazendo isso há muito tempo. Tá? E algumas pessoas falam, não tem que ter cotas. Vamos com calma. Tá? Eu acredito que tem que ter cotas, mas de uma forma muito mais otimizada. A cota é necessária num país com tantas injustiças sociais, de todos os aspectos, de todos. Mas vai com calma. Passar a mão na cabeça não resolve nada. Tem que ser com critérios muito estabelecidos, deixar de lado paixões, ideologias que não levam a nada, certo? E ser muito, muito pragmático. Eu parto a base que preciso ter cotas. Para quem, como, onde, por quê, para quê e como instrumentalizar isso aí. Como institucionalizar isso aí. Tá? Isso é um problemaço. Porque, de novo, o pessoal adota cotas por uma questão apenas política e não técnica, não de Estado. É uma máquina de moer carne que entra na universidade e quase nunca mais, quase ninguém se provou quase nada por como esse aluno está indo, se ele está entendendo, se está conseguindo entender, se está conseguindo sobreviver na universidade. Quase ninguém se prova com isso. Isso tem um problemaço para a universidade pública, no caso das federais. Tá? Mas o importantíssimo, tecnologia de ensino. Hoje, com a pandemia, ficou muito claro que ensino à distância é fundamental. Certo? O ensino virtual é fundamental. Eu tenho essa notícia aí, é muito recente, tá? Não estou vendo a data, é de 2020, 16 de maio. 1/10 das federais adota a EAD como técnica na pandemia. Acreditem, ao fiscar, no meio do estado de São Paulo, no meio das regiões mais ricas do Brasil, no estado locomotivo do Brasil, não do Corduco, não conduz, não conduz, FAPESP do lado, CNP do lado, Unicamp do lado, USP do lado. Nós perdemos o primeiro semestre. Nós perdemos. Perdeu. Os alunos, perdeu. Como que pode uma administração ser tão irresponsável nesse aspecto, tendo todos os meios possíveis para que isso não aconteça? A minha filha fez SUSP, fez arquitetura, e como segunda geração está fazendo civil na Unicep. O Unicep não é nem sequer universidade, é centro universitário. Eles mantiveram as atividades, tudo à distância, tudo online,
com aula online, com prova online, e as salas de laboratório mantiveram ocupando 1/5 do espaço, o pessoal com máscara, com gel, e tudo bem. Se separou o pessoal que é mais suscetível à doença, e a atividade continua híbrida, e ninguém perdeu semestre. Então, eu recebo por dia muitas ligações de pais angustiados. Professor, eu cancelo o apartamento, cancelo o contrato, o que vai acontecer? Mas eu sou professor. Eu somente sou professor. Eu não formo parte da administração superior. Só que a gente acaba passando vergonha alheia, porque a gente não tem resposta. Então, novas tecnologias de ensino são fundamentais. Isso é fundamental. Laboratórios virtuais. O MIT tem um programa excepcional que ajuda o mundo inteiro com plataformas experimentais virtuais que acaba compensando esse tipo de coisas, tá? E veja bem, não pode ter laboratórios. Nossos laboratórios são uma porcaria, certo? Os laboratórios experimentais nossos são muito ruins, ultrapassados. A gente ensina história para os alunos. Muitos colegas nossos não ensinam ciência, tecnologia, ciência humana, ciência exata, tecnologia. Eles ensinam história, porque muitas vezes dá trabalho preparar uma aula atualizada, colocar artigos do ano para sempre ver o que foi feito. Não importa a área, todas as áreas têm artigos, tá? Porque a geração do conhecimento é constante e a divulgação tem que ser constante. Isso dá trabalho. Então, isso é um problemaço para as universidades, tá? Aí, saindo da sala de aula, nós temos uns problemas enormes com doenças sexualmente transmitíveis, com drogas, com abortos. Nós estamos vivendo uma tragédia nas universidades, tá? Certo? Eu não estou falando que em todas é igual. Certamente temos diferentes níveis desses problemas. Mas o narcotráfico dentro das universidades é absurdo. 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 Tá? Em várias universidades da região foram encontradas fábricas de drogas químicas em alojamentos, em laboratórios de ensino. Tá? Os alunos contavam isso aí. É só entrar na mídia para encontrar reportagens. Tá? Como que pode estar sendo dentro da nossa instituição, das nossas instituições, assim, às vezes na frente da nossa cara, nos rostos, e a gente não sabe? Porque é um sistema impune. Tá? Nós temos uma fila na nossa universidade para atendimento psicológico que acho que é 3 meses. Atendimento psicológico. Tem gente que está aberta ao suicídio, beirando o suicídio, e fala assim, espere que seu psicólogo vai te atender daqui 3 meses. Isso é insano. Então, ninguém vai me dizer que isso dá prioridade para os alunos, que são nosso principal cliente. Certo? Eu conheço inúmeros colegas, que vai na aula, dá aula, e quando sai, fala assim, graças a Deus, agora vamos para o laboratório fazer pesquisa. Essa pessoa está no lugar errado. Porque a nossa atividade mãe, a nossa atividade principal, tem que ser ensinar. Tem que ser se preocupar com o aluno que entra na universidade saia muito melhor quando se forma do que entrou. E muita gente não está nem aí. Por quê? Porque gosta de fazer pesquisa, tá? Quando eu fiz meu concurso para titular, faz 5 anos, eu tive que explicar para um professor da banca que ele não estava ali pleiteando uma vaga de pesquisador titular. Estava pleiteando uma vaga de professor titular. E professor titular significa aula, pesquisa, ensino, extensão e administração. Porque é muito fácil você pesquisar muito, enquanto o resto carrega o piano, ou quando o aluno não entende, quando o aluno não aprende. Porque o problema não aprender não é do aluno, do professor que não ensina direito. Então, nós temos muitos problemas sociais com o nosso principal cliente, que teria que ser, assim, a nossa maior preocupação. Pessoal, eu vi colega meu que me deu aula há muito tempo. Eu passei na frente da sala dele e ele estava usando o PowerPoint. Mas no PowerPoint dele, ele tinha tirado uma foto da transparência que me deu aula. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito com o nosso aluno, tá? Não tem cabimento. Tá? Um ponto importantíssimo e muitas vezes recorrente do narcotráfico, que é a violência e a segurança, ou a violência e a insegurança nos nossos campos. Eu sou o corregedor dos 4 campos da Federal. Claro que o nome oficial não chama assim. O nome oficial é presidente da Comissão Permanente de Assuntos Disciplinares. E assim, nós temos
todo o Código Penal na universidade ao longo do ano. Estupro, esfaqueamento, tentativa de assassinato, roubo, furto, tudo, tudo. E é difícil nós lidarmos com isso. É difícil você trincar um pai que colocou a menina lá dentro pensando que o ambiente era um ambiente seguro, um ambiente de respeito, um ambiente acadêmico de texto, de dicionário. E vou ter que explicar para o pai que a filha foi estuprada por 2 colegas de sala. Então, a violência e a insegurança nos campi é absurda, absurda, absurda. E quem está fazendo o quê de forma institucional para melhorar isso aí? Pouca gente. O discurso é: polícia não pode entrar no campus. Primeiro, como se polícia fosse inimigo. E segundo, como se essa fosse a única opção. Então a polícia não pode entrar no campus, não posso fazer nada. Tá? Porque, em geral, a vigilância, falando em geral, a gente não pode entrar em coisas particulares porque somos muitas universidades. Tá? Certamente alguém pode falar: na minha universidade isso não acontece. Tudo bem, mas tem mais 50 e tantas que acontecem. Tá? Existe um problema muito intenso e muito fácil de resolver. Eu não aceito que numa universidade pública exista política partidária. Não pode ter. Assim como uma universidade pública tem que ser fugiu a palavra, não tratar religião, certo? Laica. Tá? Isso tudo bem, pois uma universidade particular não tem problema. O Mackenzie, a PUC não tem problema. Porque já é definida assim, e a pessoa que entra lá sabe que a opção religiosa é aquela. Mas numa universidade pública eu não posso fazer uma opção religiosa. Ela é pública. Ela tem que ser laica. Bom, da mesma forma que eu não posso tentar embutir no meu aluno uma religião específica, eu não posso fazer isso política. Porque a única que perde muito com isso é a própria universidade. Tá? Então, esse é um problema sério que nós temos. Passar a política partidária, certo? Com uma coisa essencial. Nós temos, sim, que estudar política. Nós temos, sim, que estudar religião. Mas esse não pode ser um dos pilares fundamentais que sustenta uma universidade. Não pode ser. Tá? Nós temos que ser apartidários e não apolíticos. Certo? Nós temos que ser apartidários, mas nunca apolíticos. Certo? Não podemos ter uma política partidária. Certo? Nós temos que ter uma política principista, cujo princípio chama-se a minha universidade. Tem que ser assim. Senão, isso que eu estou mostrando aqui, entre estudantes, polícia e nós no meio, o negócio não anda nunca. Então, nós temos basicamente nas universidades segurança patrimonial. Como se o móvel, o computador, fosse mais importante que as pessoas. Isso não existe. Ou não deveria existir, tá? É um problema muito sério. Depois nós temos projetos controversos, certo? Tem propostas que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Desde que os dois grupos têm argumentos, temos que respeitar. E cada instituição tem que ter liberdade para escolher seu caminho, qualquer um que for, com ônus e bônus. Tá? Certo? Eu acredito que as pessoas têm que ser coerentes. Tem que ser coerentes. Tá? Infelizmente, nós temos algumas incoerências, tá? Muito perto, tá? Nós temos a reportagem que, às vezes, a pessoa manifesta assim, depois manifesta não, depende de qual for o público que está ouvindo. Isso está errado, porque deixa nós inseguros em relação ao que é, de fato, correto. Um negócio que é, para mim, um problema muito sério, semana passada eu vi que, por questão da pandemia, a universidade tem poupado em torno de 500 milhões de reais. 500 milhões é muita grana. Qual que é a origem dessa poupança? Como não tem ninguém na universidade, está gastando menos força, menos água, aparentemente menos segurança, a limpeza não está muito assim, mais rigorosa, tá? Mas, na minha universidade, por exemplo, a grande esmagadora maioria dos cursos são vespertinos, tem pouco curso noturno. Mas à noite, você vê as salas iluminadas, a iluminação do campus a todo vapor, a vigilância a todo vapor, sem ninguém. Não tem ninguém.
como que pode um país como o Brasil se dar o luxo de ter estruturas muito boas, funcionando sem ninguém, sem cliente, sem alunos? Então, nós temos que pensar também em outras opções de ensino, certo? Nós temos que pensar, durante o horário que a universidade está vaga, dos cursos de bacharelado, seja o que for comuns, cursos normais, tem todo tipo de cursos. Eu acho que o Brasil precisa muito mais de técnicos e tecnólogos do que pesquisadores. Tá? Veja bem, isso é um achado minha. Meu, não tenho números para fundamentar, certo? Mas teria que ver quantos técnicos em química ficam desempregados e quantos pós-doutorados ficam desempregados. Não sei. Mas no estágio que o país está, de absoluto desenvolvimento ou subdesenvolvimento, depende da região, certamente vão precisar mais técnicos do que pós-doutorandos ou pós-doutorados. Isso é inegável. Tá? Então, não posso querer ter uma Oxford em cada estado, porque isso acaba sendo injusto. Todo mundo fala assim, a universidade é pública, gratuita e de qualidade. Pública é legal, gratuita é mentira. Não existe. Alguém paga meu salário. Alguém paga a pesquisa, a força, o telefone. Alguém paga. Então não é gratuita. Pode ser sem custo para quem vai estudar. Mas a universidade não é de graça. Ele é muito cara. E o pior de tudo é que quem realmente banca o sistema, que a grande maioria da população, ela não pode entrar na universidade. Não pode, porque é difícil entrar. O crivo do vestibular é muito grande. Então, cada pessoa que vai comprar uma latinha de tomate na lojinha da esquina, que paga imposto, que contribui para o meu salário, a pesquisa e tudo mais, ela não pode entrar na universidade. Então, tem que ter as opções em outros níveis. Não que é mais chique ou menos chique, mais importante. Tem que ser mais útil para o país. Tem que ter informação nesse sentido. O que o país está precisando? Hã? Veja bem, não estou falando para podar carreiras, não, é? Certo? E muito mais estou falando para podar carreiras humanas. Eu não estou priorizando as exatas tecnológicas de jeito nenhum. Tá? Cada um vai fazer o que realmente quer e não o que faz brilhar o olho. E eu vou falar mais. Eu adoro ciência e tecnologia, ciências exatas, mas o que alimenta a minha alma são as ciências humanas. Eu tenho 10.000 livros, mais ou menos. Quantos de tecnologia? 500. O resto é literatura, história, geografia, ciências humanas. Tá? Então, tem que ir com muita calma nisso aí. Né? Financiamento público. Em 2018, foi aprovado para o orçamento, a lei orçamentária anual, aprovada para o sistema federal, em torno de 122 bilhões de reais. Eu não vou entrar em detalhes desse número, porque esse não é o objetivo dessa conversa. A pergunta é, isso é muito? Isso é pouco? Isso é adequado? O que o sistema federal de universidades, institutos federais, hospitais universitários, dá em troca para a sociedade? Isso que eu queria saber. Eu não tenho essa informação, não tenho. Tá? Então, mas essa pergunta tem que ser feita. O concursado federal ou estadual é uma pessoa de muito mérito. E quem fala de concurso assim, de uma forma pejorativa, que não vale, que isso, aquilo, é de uma profunda ignorância que tem que desprezar esse tipo de pessoas. Porque é muito complicado fazer um concurso, é muito complicado passar no concurso, é muito complicado se manter na posição. Tá? O problema é depois, ninguém garante que essa pessoa que foi esforçada e sacrificada vai manter sua produtividade naquela posição que ela conquistou para um concurso. E muitas vezes, quem não se mantém a produtividade não é culpa da pessoa, do servidor docente ou administrativo. É culpa do sistema que não incentiva esse funcionário. Esse é um problema sério que nós temos também nas federais. A distribuição completamente não homogênea de docentes e de servidores administrativos e ainda a profunda desmotivação das pessoas. Tá? Então, condenar um servidor federal, de forma geral, é de uma injustiça incrível. E lembrando, no caso das universidades, quem realmente faz a universidade funcionar são os administrativos, são os servidores TAs, não são os professores. Não são os professores. Tá? Quem faz funcionar a máquina de uma forma admirável são os técnicos administrativos. Certo? Então, nós temos que ter uma coisa balanceada entre a universidade. Alguém ensina,
Alguém aprende e alguém mantém a máquina funcionando. E, em geral, essas três categorias são muito mais tratadas, às vezes, por uma das três categorias, tá? Que trata uma ou as duas outras, tá? Dentro do sistema federal, isso é um problema, tá? Eu já fui chefe várias vezes, fui coordenador, vice-coordenador, já participei de todos os conselhos superiores. Então, isso é um problema que eu conheço. Eu conheço muito de perto as reivindicações das três categorias, as dores, as mágoas, as tristezas, os planos, os sonhos dos três. Fernando, Estou terminando. ah, Tá? Já estava vendo, estou vendo o relógio aqui. Tá? Como avaliar isso, então? Uma forma são os rankings, tá? Certo? Um deles são o ranking da Folha. Vou passar aqui muito rapidamente. Pesquisa, ensino, mercado, inovação, internacionalização, tá? Se vocês analisam isso aqui, e vocês podem assistir depois no YouTube de novo, nós temos uma distribuição, às vezes, muito louca nesses primeiros lugares, tá? Ensino não surpreende, não surpreende. Mas pesquisa, nós temos instituições que a gente, às vezes, nunca ouviu falar. Ou, em mercado, a nossa Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo e tudo mais, está na posição 49ª. Como vou explicar isso para um pai de aluno que faz engenharia, que vai ter 48 instituições com preferência antes para o aluno do que o meu? Isso é uma vergonha, tá? Ou inovação. A feira passou, a nossa fiscal passou da posição 14 para 16. Inovação na capital nacional de tecnologia. Então, nós temos que investigar o que significa cada um desses parâmetros, tá? Então, como fazer? Aí vem a segunda parte do título da palestra. Bom, muita gente fala da tripla hélice para tudo. Isso já está velho, ultrapassado, está completamente obsoleto. Eu tenho que pensar na solução de tudo, tudo. Hoje passa tudo para a questão de quíntupla hélice. E na quíntupla hélice eu coloco governo, academia, nós, a indústria, o usuário, o investidor e o meio ambiente. Somente com essa abordagem holística, levando em conta 5 pás de cada folha da hélice, que vou conseguir realmente pensar a começar a solucionar os problemas. Não tem outro jeito. Então, eu paro por aqui e dizendo que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Quem somos nós? Nós 5. E quando ele fizer questão de deixar alguém de fora, nós continuaremos nesse caos que nós estamos, como sistema geral, tá? Claro que tem exceções. Eu deixo aqui meus contatos, fique à vontade para me ligar, mandar WhatsApp, e-mail. Meu celular funciona 24 por dia, 6 vezes por semana. Então, professor Hélio, obrigado pela oportunidade. É difícil falar isso em 30 minutos, tá? Mas acho que eu não me passei muito, não. ok. Vamos lá. Beleza, estamos de volta aí. Então, Fernando, eu acho que você chegou aí 43 minutos. Aí ultrapassou em 13 minutos, mas tudo bem. Eu acho que dá para a gente agora, nesse resto aqui de tempo que nós temos, para trocar algumas ideias, né? Eu acho que você colocou muito bem as várias questões aí que tá, de alguma forma, precisa ser tomadas atitudes para fazer com que as universidades federais cumpram o seu papel, que é um papel muito importante, né? Como você disse, no estado de São Paulo, a gente tem as 3 paulistas, né? USP, Unicamp e Unesp. Você tem também um sistema também da iniciativa privada funcionando bem, como você pega aí a INSPER, você pega aí o Mackenzie, você pega a Mauá, você pega a FEI, você tem um sistema grande. Agora, na maioria dos estados do Brasil, né, que as universidades federais elas têm um papel fundamental, até porque elas não têm toda essa retaguarda que, por exemplo, o estado de São Paulo tem. Então, eu acho que é urgente essas medidas, e você pontuou muito bem todas essas questões,
Agora, queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a questão da atual processo eleitoral que existe nas universidades federais, que você não tocou, mas que é um tema que a gente tem visto muitas discussões, né? Que é esse processo que você vê que existe a consulta de aluno, professor e funcionário, depois isso, em geral, vai para o conselho universitário. A gente sabe que em muitas federais, até a própria classe docente, ela, aqui, por exemplo, na USP mesmo, a gente tem que a DUSP ela tem um braço, né, com a parte sindical, como os funcionários, como também os estudantes também. Então, como que você vê esse sistema atual? Como é que ele poderia ser aperfeiçoado para que a gente pudesse ter um sistema de escolha que pudesse realmente ser mais profissional? Essa pergunta, professor, é uma pergunta muito boa e uma pergunta perigosa. Uma pergunta não, a resposta é perigosa. Tá? Mas eu não devo nada para ninguém, eu sou professor e eu acho que as pessoas têm que falar qualquer coisa desde que é fundamento, bem fundamentado, tá? E quem não gosta tem que respeitar. Porque é muito fácil falar em democracia quando a única ideia boa é da pessoa que fala. Não pode ser assim, tá? Então, isso tem que ser um leque grande de ideias, falar dos contraditórios, fundamentar por que sim, por que não. E no ambiente de ideias, que normalmente é um caldeirão, a universidade tem que ser assim. Eu amo a universidade realmente é um negócio que me faz o tempo inteiro estar com o olho brilhando e curtindo. Na coisa sadia da universidade, é uma energia extraordinária, dos alunos, da pesquisa, dos encontros, dos visitantes, dos projetos. É uma experiência ímpar. Eu não imagino um emprego melhor e ainda que te paguem para fazer o que você gosta, tá? Então, mas tem que gostar. E forma parte disso escolher cada tanto tempo quem vai comandar o nosso sistema, tá? E eu começo com essa tua pergunta muito boa, dizendo assim: nós temos que ter cuidado entre aquilo que a gente escolhe. Nós queremos um líder ou queremos um chefe? O chefe manda, o líder cativa. Então, não precisa mandar. Você pede e a pessoa que está cativada pela tua liderança, ela vai realmente trabalhar contente, tá? Eu não vejo diferenças entre um reitor e um cara que limpa o corredor. Não tem diferença. Cada um tem sua função, cada um tem sua tarefa. Porque certamente, se eu vou limpar, eu vou fazer errado, ou se ele vai fazer aula de quântica, eu vou fazer errado. Então, uma questão não é de cultura, é uma questão de instrução. Tudo que partir da base que somos todos iguais. Se somos todos iguais, e pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com socialismo, tá? Não me confunda, certo? Tá? Nós somos pessoas iguais. Nós temos que ter eleições paritárias. Ninguém me convence do contrário, tá? Mas eu que ser eleição paritária, cada um tem que ter o mesmo peso, independentemente de onde se encontre. Eu não posso dizer que uma pessoa que fez pós-doutorado seja mais importante que alguém que faz faxina. Eu não admito isso aí. Não admito. Somos pessoas iguais, com funções diferentes. Certo? Mas tem que diferenciar. Bom, quais são os papéis que realmente importam para a universidade? Ensino, pesquisa, extensão, inovação. Isso é importante. Mas se eu não consigo trabalhar para ensino, pesquisa e extensão, se a universidade está suja. Então, todo mundo é importante. Certo? Só que tenho que saber como administrar isso numa eleição. Então, parto da base de que tem que ser paritária. O segundo ponto é sobre as listas, famosas listas tríplices. Tá? Certo? Eu acredito piamente, certo? Que o sistema menos pior é a democracia. Menos pior. Certo? Porque está longe do seu ideal. Se não teria distorções absurdas no mundo inteiro em sistemas democráticos. Tá? Tem distorções. Mas isso forma parte do aprendizado de uma raça chamada raça humana. Nós estamos crescendo. Tem vezes que a pessoa fala, professor, você está louco, porque o mundo está mal. Não, o mundo não está mal. Está pior que amanhã, está melhor que ontem.
É a derivada, para quem dá exatas de tecnologia, sabe, a derivada, a curva crescendo devagarzinho. A universidade tem isso no papel fundamental. Então, como aceita a democracia, tem que aceitar que tem um chefe, um líder, tem um presidente. E tem um congresso que determina as leis, e tem um judiciário que determina o cumprimento das leis como você quiser. Tá? Existe uma lei que chama a Lei 1996, 1916, 196 de 96, que diz: a escolha do reitor vai ser feita pelo presidente da República baseado numa lista tríplice. Essa lei de 96 não foi do Lula, não foi da Dilma, não foi do Temer e muito menos do Bolsonaro. É uma lei do Fernando Henrique, 96, tá? Essa lei diz que tem que ter lista tríplice, porque supostamente o presidente tem que ter a opção de escolher de 3 nomes, aquele nome que ele tiver maior afinidade, maior confiança, etc. É assim, eu vejo o Estado de qualquer país é feito por uma pirâmide onde temos grandes unidades. E claro que quem manda, eu não gosto de falar quem manda, quem faz a gestão do país, ele tem que colocar em cada casinha dessa pirâmide pessoas de sua confiança, ou que esteja com a sinergia do que ele apregoa. Então, ele, a princípio, ele tem essa lei desse jeito. Não quer dizer que eu concorde, tá? Isso como funciona a lei que está vigente. Lista tríplice, certo? Então, ele vai e escolhe. O que aconteceu com a medida provisória no 2014? Caiu a outra, que dizia que não precisava ter eleições. Eu não vou falar sobre coisas que não valem mais. Porque assim podemos encontrar um monte e cada um vai se dar o direito. Não, eu acho que pode ser acessado. Não me tem que falar de fatos. O que vale hoje é a lei 196 de 96, que fala a lista tríplice. Mas a lista tríplice, isso aí, não diz que tem que ser feita base de uma eleição. Tem que ser feita uma consulta. Então, na verdade, os conselhos universitários, de uma forma de supostamente manter sua autonomia, veja bem, não estou dizendo que eu sou nem contra ou a favor, estou descrevendo uma situação. Alguém vai dizer que é a favor, dizer que você é contra. Eu me adapto a qualquer uma. Não tem problema. Certo? Eu me adapto a qualquer uma dessas situações. Os conselhos universitários fazem o quê? Consulta os campi, X campi de cada instituição, consulta na eleição, tem X chapas, tá? E eles pegam, o conselho universitário pega a chapa ganhadora, uma chapa, e dessa chapa ganhadora faz a lista tríplice. Certo? Isso não é lista tríplice. São 3 nomes da mesma chapa que ganhou, tá? Certo? Bom, isso que o pessoal está fazendo agora. Que se estivesse valendo a minha profissão de 14 ou qualquer outra, isso seria proibido. Porque tem que ser feito a base de uma eleição, numa consulta, tá? Certo? Então, nós vamos continuar nesse marasmo, enquanto não tiver leis claras, leis feitas por quem conhece o sistema. Isso não aconteceu, certo? Mas veja bem, eu acho isso hoje, pessoalmente, para mim, irrelevante. Irrelevante. Certo? Porque isso é uma questão interna. Do pessoal falar assim, estou sendo ético, ou não estou sendo. Estou sendo moral, ou não estou sendo. Estou sendo correto, ou não estou sendo. Isso é uma questão de foro íntimo, no fim. Tá? Então, eu me preocupo com minha moral, com minha ética, com meu agir. Tá? Então, enquanto não tiver gente de direito, que seja direito dela, estudar, entender e propor leis adequadas, vamos continuar na mesma. Eu, no caso, me adapto. Certo? Se eu tivesse poder, certamente faria uma coisa diferente. Mas não cabe nem mencionar o que faria, porque não tenho poder. É apenas descrever a situação atual, como que funciona. Na USP, nós temos válido a lista tríplice de verdade, né? Certo? E eu vejo que a USP continua sendo a melhor universidade do Brasil. Se você viu os índices, isso é inegável. USP e Unicamp estão no topo. E a lista tríplice é de verdade. 3 listas, as cabeças de chapa, 3 listas, vai para o governador e escolhe. Alguém morreu? A universidade caiu nos rankings? Não. Então você vê que, infelizmente, isso é ideologia partidária. Isso está errado. Você quem propõe outras coisas. Porque na USP e Unicamp é
lista tríplice de verdade, e continua a funcionar também que os rankings continuam altíssimos, certo? De uma forma normal. Então, é muito complicado, de novo, você parametrizar coisas acadêmicas com parâmetros político-partidários que não são nem de perto unânimes na comunidade. A comunidade tem que ser universalizada, é universidade. Então, você não pode propor uma religião, uma ideologia X. Você tem que ser aberto. Significa que a administração ela não pode priorizar uma ou outra, até na lista tríplice, que dá esse problema. Ou, chame como quiser. De novo, para mim, tanto faz. Para mim, docente, para mim, candidato ao que for, tanto faz. Eu me adapto. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de enfrentar as situações adversas. Quando aparece uma pedra, eu falo truco. Então, essa pedra que vocês colocam, truco, vamos em frente. Porque senão, não estaria no Brasil, estaria no Uruguai, não sei, lecionando num colégio particular. A vida é muito legal, a vida é linda, tá? Um aluno recentemente me perguntou assim, professor, o que é sucesso? Eu tenho um relacionamento muito bom com os alunos, mas muito bom mesmo, tá? E diversos alunos já foram na minha sala e falaram assim, professor, vou trancar o curso. Falei, calma, vamos conversar. Nenhum, em 20 anos de história, largou o curso porque, por uma razão que não fosse, não gostar. Então, recentemente, o aluno estava muito cansado, estava estressado, estava realmente mal, estava desanimado. E falou assim, professor, estou vindo aqui para falar para você, eu não aceito que me chamem de senhor de jeito nenhum, tá? Certo? Porque senhor para mim não significa respeito, desrespeito, chamar ou não chamar, tá? Certo? Eu sou professor e aluno e tudo bem, não tem problema. Eu falei assim, vamos conversar, ficamos conversando a tarde inteira. E no fim, ele viu que ele estava animado. Ele perguntou para mim, professor, o que é ter sucesso? Qual é o parâmetro do sucesso? Hélio, eu nunca tinha me perguntado isso. Nunca me perguntei. Nunca alguém perguntou, nem não perguntei para ninguém. O que é ter sucesso? Uma coisa muito subjetiva. Mas encontrei uma forma de definir. Sucesso é ser feliz. Se você é feliz, fazendo o que for, não importa a atividade que você faça, você se sente feliz, você teve sucesso na vida. Quanta gente eu conheço que aparentemente tem uma situação financeira muito boa, profissional muito boa, e são pessoas amargas. São pessoas tristes. Tá? E aparentemente teria tudo para ser feliz. E pessoas simples, com profissões simples, com atividades simples, são felizes, sorrindo, cumprimentando. Tá? Isso faz uma diferença brutal. Entendeu? Então, eu acredito que a missão fundamental nossa na universidade, independentemente de política universitária, desse tipo que eu estou falando, é formar cidadãos de bem, cidadãos que gostam do país, patriotas, que dêem valor, formação cívica, cidadãos com C maiúsculo, e que possam desempenhar o trabalho que ele escolheu como profissão. E nós não estamos fazendo isso de forma institucional. Não fazemos. Institucionalmente não é feito. Tá? Não é feito. Isso é um problema. Tá? Deixa eu te Eu falar. falo demais. Seguinte, então, assim, a gente tem mais alguns minutos só, mas eu queria, então, assim, quer dizer, pela sua fala, então, o que normalmente tem acontecido nas federais é que se faz uma consulta, no caso, vamos supor, tem 4 chapas concorrendo, essa consulta tem uma determinada ordem, né, em função, como você falou, da consulta tripartite, né? E o que acontece é que, quando chega no Conselho Universitário, se faz o seguinte, se coloca o primeiro da consulta e depois 2 outros nomes que não são da consulta. É mais ou menos isso que aparentemente tem acontecido, está correto? Isso eu presenciei aqui na Universidade Federal do ABC, que aconteceu uma coisa parecida também, né? Quer dizer, então, o que é importante é o seguinte, se a consulta é importante e é tripartite, que ao ela ser encaminhada, a lista tríplice seja exatamente feita pelos 3 candidatos mais votados e seja encaminhada para a presidência da República, que na verdade, recebeu os votos, né? Quer dizer, Isso mesmo. Ele representa a sociedade porque, no caso, fez a votação. Então, isso é importante saber da tua opinião. Agora, para finalizar, eu vou te dar 3 minutos só, mas eu queria que você colocasse o seguinte.
com tantos problemas que você citou, com tantas dificuldades que você enfrentaram, qual é a tua motivação para se candidatar a reitor agora da Universidade Federal de São Carlos? O que te Não fui eu que falei isso, né? Tudo bem. Veja bem, eu estou na Federal há 38 anos, tá? Eu entrei na Federal como professor auxiliar TP20. Não tem posição mais baixa. Auxiliar TP20 é, assim, o nível mais baixo da carreira. Isso é titular. E eu fui ganhando a carreira com muito sacrifício, tá? E eu sei que eu estou, não sei se a palavra é preparado, tá? Para que a universidade em 4 anos fique melhor do que está hoje. Eu tenho experiência em todas as áreas da universidade, tá? Eu não tenho uma preferência, não. Eu vou priorizar tal ideologia, isso está errado. Você quer priorizar coisas que o país precisa, produzir gente capacitada, produzir pessoas com formação cívica, pessoas que amam esse país, certo? O que se precisa para isso? Ter credibilidade, ter atitude, ter comprometimento e ter projetos. Nós temos. Então, por que não? Você sempre tem 2 opções. A história do copo meio cheio, meio vazio. Sempre para mim, quando olho, está meio cheio e falo assim, opa, vou tentar encher o copo. E não falo assim, ai meu Deus, está meio vazio. Não. E a situação é a mesma. Só muda o quê? Como você enfrenta o problema. E eu sei que essa situação que nós estamos é muito complicada. E tem gente que fala assim, vocês são a zebra, vocês são a terceira opção. Eu falo, não. Não somos a terceira opção, nós somos uma solução. Nós somos a única opção que realmente representa a renovação. Isso nas casas de programas. Só olhe, eu estou distribuindo para todo mundo que eu posso as 3 cartas programa. Isso é legal. Isso é democracia. Escolha. Eu tenho a convicção absoluta que a nossa é melhor. Certo? Nos propomos criar a escola de negócios, criar um programa cultural que anos não tem nada cultural, criar carreiras novas, criar processos de internacionalização, criar processos de valorização da marca da nossa universidade. Isso é uma coisa de modernizar a universidade para que ela cresça com qualidade, que te permita realmente atender de uma forma adequada o nosso principal cliente, que é o aluno. E é fácil, porque tem muita gente que quer trabalhar para a universidade. É idealismo, e assim, é o mesmo processo para levar o empreendedorismo. Nós queremos fazer uma administração empreendedora. Você parte de um sonho, sonhador, passa a ser criativo, com o processo criativo você passa a ser inovador, e aí você pode ser empreendedor. Exatamente isso que nós estamos propondo. Certo? Nunca vi isso acontecer na universidade. Agora, nós propomos, é a comunidade que vai escolher paritariamente. Se a universidade prefere a mesma coisa de sempre, fazer o quê? Eu coloquei, como que você já coloquei um grupo de gente muito bem capacitada, treinada, produtiva, experiente, homogênea, em termos de gênero, em termos de função, em termos de área, em termos de centros. É uma equipe linda, não é chapa, é equipe que está à disposição. Não posso obrigar ninguém a votar em mim. Eu preciso conquistar. Aliás, preciso cativar o voto, tá? Estamos nisso, professor. Quem sabe, né? O sonho começou. Vamos ver. Isso aí. Bom, Fernando, eu com certeza, você sabe que desejo muito sucesso para você nessa empreitada. Eu sei da tua capacidade, sei da tua história, né? Sei do teu compromisso social, né? E eu acho que com certeza a universidade, ao optar pela sua chapa, com certeza só tem a ganhar. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, como você falou, com 38 anos de casa, você com certeza tem conhecimento de todos os problemas. Aqui nessa apresentação, você, é claro, conseguiu, com o tempo curto que tem, mas conseguiu abordar os problemas mais cruciais. Então, queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade por ter aceito esse convite, né? Eu tenho certeza que isso vai avisando o pessoal. Infelizmente, devido à questão do tempo, a gente não conseguiu trazer perguntas do YouTube para cá, mas como eu havia falado, eu vou agora
checar todas as comunicações que tem lá, seja sugestão, seja parabenizando o Fernando pela apresentação, fazendo alguma pergunta. Eu vou levar todas elas, né, para o Fernando posteriormente. Eu tenho certeza que depois ele vai responder cada um. Então, eu queria aqui mais uma vez agradecer, Fernando, e só te passar a palavra para a sua consideração final aí para a gente acabar o evento, por favor. Não, professor, de novo, meu agradecimento enorme para você, para a sua equipe, para a pessoa que trabalha aqui nesse projeto incrível chamado IBPESP, né? Faz poucos anos começamos, né? Porque eu fui um dos fundadores junto com a sua proposta, tá? Ele imaginava ter chegado hoje ao volume de gente capacitada que tem nesse sentido, impressionante, tá? E com uma relevância, assim, de ver todos os candidatos a ministro na mesma lista, né? No, impressionante, assim, isso é um negócio que é muito uma honra estar num grupo desse como que você lidera com muita justiça, muita capacidade, muita liderança. Tá? E eu estou à disposição de quem for, até principalmente de quem pensa diferente, tá? Porque discutir com a pessoa que pensa igual não tem muita graça, mas eu gostaria muito de conversar com quem pensa diferente em alguns dos aspectos e conversar de forma inteligente. Não me vem com dogmas, com coisas assim sem fundamento que aí comigo não dá certo. Mas estou à disposição para qualquer coisa. Sempre estamos de pé e à ordem, professor, por o que ver e vier, viu? Tá bom? Obrigado, então. Então, pessoal, eu queria, então, ao encerrar, só avisar que agora, terça-feira, dia 14, a gente vai ter um outro web seminar com o professor Roberto Lobo. E ele vai falar de aspectos muito importantes, inclusive, das universidades, que é a questão de gestão, a questão de evasão. E eu acho que eu recomendo a todos, vai ser também na próxima terça-feira, às 17 horas, aí nesse mesmo canal do YouTube que vocês estão vendo. Dizer também que esse vídeo aqui está sendo gravado, eu vou depois devidamente editá-lo e vou disponibilizar para todos que, por acaso, não puderam estar presente aqui e ver ao vivo, né? Vai ter essa possibilidade. Então, agradeço mais uma vez, desejando a todos aí um bom final de domingo e até a próxima terça-feira. Até para todos. Tchau, Fernando. Obrigado. Tchau, obrigado.